turma, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Vamos mais uma vez desenvolver um estudo aqui sobre a Revolução Russa, a revolução que mudou a cara da Europa a partir da primeira metade do século XX e ainda com consequências até hoje. Vamos avançar e conhecer toda essa história de pouquinho em pouquinho para entender por que aconteceu e quando aconteceu. Vamos tratar aqui do assunto Revolução Russa. Primeira revolução vitoriosa inspirada no século XX. Temos alguns antecedentes. Caminho para o socialismo. A Revolução Russa ela acontece em 1917. Ela é uma revolução proletária. Ela propõe o fim do capitalismo e ali nasce na Rússia uma nova ordem econômica, uma nova ordem social, uma nova ordem política. É uma revolução. A revolução pressupõe alterações em todos os segmentos de uma sociedade, na economia, na política, na sociedade de maneira geral, na cultura, ou seja, uma grande transformação. Isso é que vai acontecer. O modo como se vive na Rússia a partir da Revolução Russa será modificado completamente em razão desse movimento. É um movimento socialista, uma nova doutrina implantada na sociedade moderna e que vai passar por grandes transformações, não só lá na Rússia, mas também em outros países, por consequência ao longo do século XX. Como era a Rússia antes da Revolução? A Rússia antes da Revolução era uma sociedade tipicamente agrária, semifeudal. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a economia era fundamentada e apoiada basicamente na produção agrícola. A riqueza da nação estava apoiada e alicerçada na produção agrícola. É um regime semifeudal também. Significa dizer que a Rússia passa por uma transformação. Ela tem a sua experiência feudal, como nós conhecemos, estudamos no sétimo ano, né? O que é um feudalismo, as suas características. Então, a Rússia tem essas características feudal, porém, ela passa por uma transformação. Ela vem recebendo influência da Revolução Industrial. Consequentemente, a Rússia tem alguns comportamentos já vividos do século XX. As modernidades que acontecem na Europa Ocidental estão chegando também na Europa Oriental. Temos também uma aristocracia rural, claro. Se nós temos uma sociedade agrária e semifeudal, haverá uma aristocracia rural, ou seja, grandes proprietários de terra. Quanto mais terra o sujeito tem, mais aristocrata ele é, mais senhor de terra ele é, mais respeito social ele tem nesse tipo de sistema político. O clero ortodoxo, a Igreja Católica Ortodoxa é predominante aqui na Rússia. A Igreja Católica Ortodoxa é uma divisão, uma cisão ocorrida no catolicismo, lá no século XI. Em 1054 há um rompimento entre os católicos. Esses católicos vão se organizar através da chamada Igreja Católica, uma Igreja Católica Ortodoxa, que tem a sua sede em Istambul, antiga Constantinopla, e do outro lado, a outra parte da Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua sede no Vaticano, que fica na Itália atualmente. Esses dois segmentos da Igreja Católica vão se separar em 1054 por divisões de entendimento da doutrina cristã, e isso só vai se resolver no século XX, em 1967. O patriarca da Igreja Ortodoxa vai visitar o Papa da Igreja Católica e no Vaticano e vai promover aí vamos dizer assim, a reconciliação entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica.
Vale lembrar que a Igreja Ortodoxa tem em torno de 250 milhões de seguidores, portanto é uma igreja bastante representativa, né? É um segmento cristão bastante representativo, e eles estão em número maior em países da chamada Europa Oriental, Grécia, a República Macedônica, Polônia, Rússia, Sérvia, também um pouco deles estão nos Estados Unidos, mas a grande parte está mais localizada na região da Europa Oriental. Então, essa igreja ortodoxa dá sustentação política ao czar Nicolau II. Aqui também, nesse contexto, há ausência de liberdades individuais. Na Rússia, por ser um sistema autocrático, o czar Nicolau II governa sozinho. Digo czar, você tem que excluir a expressão C e colocar no lugar dela o Q de queijo para virar a palavra czar. A expressão fonética é czar. O czar Nicolau II ele vai ter um controle absoluto sobre a Rússia e isso vai transformar as liberdades individuais das pessoas em objeto de questionamento. Há uma concentração fundiária, quer dizer, o poder político está concentrado na produção agrária, portanto, os proprietários de terras são chamados de boiardos, são nobres proprietários de terras, recebem títulos de nobres, e do outro lado nós temos os mujiques, que são os camponeses. Os mujiques são explorados de uma forma quase feudal, ou seja, são quase servos desses senhores chamados boiardos, que em grande verdade são proprietários, grandes proprietários. De outro lado, nós temos poucas indústrias também. Poucas indústrias e elas estão localizadas em pontos estratégicos. E esses pontos estratégicos vamos estudar quais são. Aqui nós temos uma ilustração mostrando qual é a situação desses trabalhadores. Tá? Temos aí os senhores mandando a chibata nos trabalhadores e eles carregando a Rússia nas costas. Essa é uma ilustração, uma charge, né, tirada da época, para tentar mostrar qual é o sentimento que as pessoas têm naquele momento. Vamos falar da industrialização. A industrialização ela se inicia no final do século XIX e tem a sua concentração nas áreas de Kiev, Moscou e Petrogrado. Mais da metade do capital que existe na Rússia envolvendo a indústria pertencem às indústrias da França, da Alemanha e da Inglaterra. Então vocês podem perceber que a indústria na Rússia não é uma indústria nacional, é uma indústria estrangeira, uma indústria multinacional. Essa indústria vai, digamos assim, iniciar o processo de crescimento na Rússia no campo da produção em massa. As características dessa indústria será, claro, uma industrialização tardia, porque inicia no século XIX, e que a Inglaterra, a França estão muito mais adiantadas nesse aspecto, especialmente a Inglaterra, muito mais adiantada nesse aspecto, o que gera um certo atraso por parte dos demais países. Há uma concentração nas regiões já especificadas que eu disse na página anterior, né? Petrogrado, Kiev, enfim, em Moscou. A burguesia russa é uma burguesia fraca, uma burguesia imprudente, uma burguesia que ainda está nascendo e, ao contrário disso, o proletariado é um proletariado forte, é mais organizado, é mais combativo, tem seus laços estreitos com os camponeses, o que faz com que eles tenham uma unidade maior na ação frente a essa mudança que está acontecendo no Império Russo. Vamos falar um pouco sobre partidos políticos, porque no fim das contas, os partidos políticos são aqueles que vão protagonizar a revolução na Rússia. Começamos aqui com as classes sociais que estão lutando pelo poder. Vamos falar, em primeiro lugar, da burguesia. A burguesia, como disse a vocês, ela é uma burguesia fraca, ela é dependente. A concentração das terras está nas mãos dos nobres, o capital das grandes empresas estão nas mãos dos grupos estrangeiros e os capitalistas russos não detinham esse poder. Eram as camadas médias, os pequenos burgueses, os que tinham pequenos empreendimentos. Então, esta burguesia, a pequena burguesia, a dos pequenos empreendimentos, eles vão fazer oposição ao czar. São eles que têm maior interesse em
conquistar espaço político frente à autocracia do czar Nicolau II. Então, a pequena burguesia, os pequenos comerciantes vão atuar em partido político, buscando uma maior projeção política para garantir os seus interesses pessoais enquanto classe. Essa oposição burguesa tem a sua maioria voltada no pensamento liberal. Vocês sabem que o pensamento liberal é basicamente o deixe passar, deixe fazer. O liberalismo, na sua essência, é isso. Deixe passar, deixe fazer, deixe que a economia flua segundo os interesses do capital, segundo a oferta e a procura. Então, é claro que quando você tem uma situação pensando no liberalismo, é preciso que o governo abra espaços para que essa economia flua. Para que isso aconteça, é preciso criar leis que favoreçam o comércio, que favoreçam o crescimento industrial nacional e assim por diante. Esses burgueses vão estabelecer uma proposta, vão propor ao czar que o regime seja um regime constitucional, que a partir daí os representantes do povo, né, se façam presentes através de um poder mais centralizado dentro de uma lógica constitucional. O centro da ideia do pensamento burguês, eles têm na sua ideia central que o poder pode ser feito de maneira da qual a monarquia subsista, ou seja, o imperador continua com o seu poder, porém o poder desse imperador ele será limitado a uma legislação, vamos chamar de uma legislação parlamentarista, seria formado um parlamento, a moda inglesa, como até hoje é. O parlamento se reúne, estabelece as leis e o imperador submete a estas leis tanto quanto a sociedade. Há uma constituição formada pelo parlamento, que é eleito pelo povo, e todos se submetem a essa constituição, inclusive o próprio imperador. Tá? Essa que é a ideia. Então, o poder do império fica limitado a uma constituição, a um parlamento. A ideia central é exatamente esta. O czar continuaria no poder, como já disse, porém as suas prerrogativas, o seu poder seria dividido pela Assembleia Legislativa, esta é eleita pelo povo. O partido mais importante da burguesia, que tem esse pensamento liberal, chama-se Partido Cadete, em duas letrinhas, KD, Partido Constitucional Democrata. Ele tem na sua insígnia Partido da Liberdade do Povo. Seus líderes são representantes da burguesia, são também latifundiários, são intelectuais que são ligados à burguesia. Esses latifundiários que nós falamos aqui, esses latifundiários, muitos deles são filhos dos nobres, né? São modernos. Então, você pode entender que existe dentro da Rússia uma organização, né? Uma presença de nobres que são latifundiários, proprietários de terra, os mais antigos, né? Que seriam esses aristocratas, mas os filhos desses aristocratas tiveram a experiência de estudar na Europa, tiveram contato com os franceses, contato com os ingleses, viram o modo como se organizam as sociedades nessas nações, trazem para a Rússia a ideia, a proposta liberal, né, de mudar o jeito como o império opera, ou seja, não tem a expectativa de mudar o império, tem a expectativa de mudar a forma como o império atua. Então eles são chamados de modernos, têm laços com a nobreza, mas não são ligados à nobreza do modo como a gente entende. São mais modernos, têm abertura para um pensamento de crescimento industrial e assim por diante. A burguesia vai se opor à aristocracia e essa oposição ela é inconsequente, porque ela vai, de certa maneira, patrocinar a revolução. Porque essa burguesia, uma parte dela pertence à pequena burguesia, ela vai ter sua identificação também com os trabalhadores, também com os operários, também com os proletários, também com os camponeses. A pequena burguesia, que quer maiores vantagens para si,
ela, por ser um número menor, ela vai ter que se associar à grande massa. A grande massa de trabalhadores não está ligada à burguesia, são aqueles que estão ligados às fábricas. Então, essa burguesia vai lutar também pela liberdade, né? Aqui, essa liberdade do povo, aqui, a gente vai entender, do ponto de vista da burguesia, não é a liberdade, aquela liberdade que um trabalhador tem, né? A verdade que eles defendem aqui, essa liberdade que eles defendem aqui, é uma liberdade parecida com a liberdade defendida pelos burgueses da França, quando houve a Revolução Francesa. Liberdade de comércio, liberdade de implementar seus negócios, liberdade de estabelecer os preços, de estabelecer a oferta, de buscar, tentar com a livre concorrência. A liberdade aqui é a liberdade econômica, a liberdade do qual existe oferta e existe procura, e o mercado flui de acordo com oferta e procura. A liberdade que também foi defendida no Brasil, né, no final do século XVIII, quando Tiradentes fez um movimento pela independência do Brasil, né, a chamada liberdade, ainda que tardia, onde pretendia criar uma república. Ou seja, os ventos do liberalismo burguês estão soprando na Rússia através desse partido, o partido KD, o Partido da Liberdade do Povo. Mas no fim da história estão voltados para os seus interesses de classe. Outro partido que vai surgir aqui é o Partido de Oposição Operário Camponesa, é o Partido Socialista Revolucionário. Esse partido socialista revolucionário, ele tem um número maior, ele tem uma presença maior, uma penetração maior com os camponeses. Os líderes desse partido se dividiram em dois blocos, socialistas e anarquistas. Socialistas esses que são utópicos. Utópicos são aqueles socialistas que pretendem fazer com que a revolução socialista aconteça de maneira progressiva e sem interferência de luta armada, sem violência. Do outro lado, os anarquistas que pensam ao contrário, que a revolução tem que ser feita pegando em armas, acabando com o Estado, desenvolvendo um poder onde não existiria sequer o próprio Estado. Então, dentro desta lógica, havia uma divisão muito grande entre os socialistas desse partido e os anarquistas, né? O anarquismo tem por sua essência, né, a não participação do Estado, o desaparecimento do Estado enquanto Estado. E isso para que vocês possam visualizar de maneira mais pragmática, o Estado é aquela chamada mão invisível, né? Como já diziam os liberais, a mão invisível que obriga você a fazer as coisas, né? O Estado obriga você a estar em casa agora assistindo aula por meio de vídeo. Por quê? Porque há uma determinação dos governantes para que isso aconteça. O Estado não aparece, mas ele influencia na sua vida. O Estado determina que haja o recolhimento dos impostos. Os impostos são obrigatórios, mas quem é que obriga? O Estado. E o Estado, obrigando, o sujeito se submete. E se ele não cumprir? Se ele não cumprir, ele paga multa, ele é preso. Ou seja, o Estado ele é o opressor. Então os anarquistas entendem que o Estado, sendo opressor, é necessário que ele desapareça, inclusive, para que o trabalhador tenha liberdade total e possa cuidar da sua própria vida. Basicamente é isso, vocês devem procurar uma leitura mais cuidadosa, a explicação aqui é muito por cima, não merece nem uma atenção científica maior, mas é só para que vocês tenham uma ideia do que vem a ser o pensamento anarquista, e vocês têm literatura específica sobre o pensamento anarquista, que é uma doutrina, tanto quanto é a doutrina dos socialistas utópicos. Tudo bem? Vamos seguir aqui então, Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido aqui é o partido que tem uma característica marxista, ele é chamado de partido autenticamente marxista. Quando falamos aqui em marxismo, estamos falando de Karl Marx. Karl Marx é um dos pensadores, é um dos filósofos mais importantes
do pensamento comunista. Aliás, ele é o que foi o primeiro a escrever de maneira científica como se dá a exploração do homem pelo homem, do ponto de vista da indústria, de como é que a burguesia explora o trabalhador e quais são as consequências disso. Ele faz um estudo científico, ele vai influenciar a sociologia, ele vai influenciar a própria economia clássica, ele vai influenciar a história, ele vai influenciar a pedagogia, ele vai influenciar também a própria filosofia, ou seja, Karl Marx tem um papel muito importante na segunda metade do século XX, melhor dizendo, século XIX, corrigindo, século XIX, quando ele publica, junto com Friedrich Engels, o livro chamado Manifesto Comunista. Esse livro foi editado em 1848 e ele serve como parâmetro para a doutrina marxista que vai se desenrolar dentro do próprio Partido Comunista Operário Social Democrata Russo. Ele tem na sua base o pensamento de Karl Marx e Engels, do qual, na sua essência, os trabalhadores deverão lutar para conquistar o poder e estabelecer uma ditadura do proletariado, uma ditadura da classe operária, junto com os camponeses, visando chegar ao comunismo, ao socialismo na primeira fase, depois ao comunismo na fase superior. Basicamente é isso, basicamente é essa ideia, né, que se pretende aí com a criação do Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido é fundado com a participação de Vladimir Lenin e Yuri Martov. Os dois vão se degladiar dentro desse partido, formando aqui duas alas, os bolcheviques e os mencheviques. Palavras em russo que significa bolcheviques, significa maioria, mencheviques significa minoria. Lenin participava dos bolcheviques, Martov participava dos mencheviques. Entre os mencheviques, líder Martov, como já foi citado aqui. Qual é o pensamento de Martov? Martov vem dizer o seguinte, que o socialismo deve ser implantado seguindo uma lógica de uma evolução natural da sociedade, ou seja, um amadurecimento. Primeiro há que se amadurecer o capitalismo, para depois se fazer e se implantar o socialismo, numa aliança com a burguesia, para que esse processo seja acelerado, para que esse processo aconteça. Esta é a ideia, é a linha de Martov, é a linha dos mencheviques, é o que ele defende. Os bolcheviques discordam, já disse a vocês numa fala preambular, introdutória, que os bolcheviques não são dessa maneira, não pensam assim. Eles pensam que sim, né, que são favoráveis a uma mudança radical. Sim, essa mudança radical envolve a queda do czarismo, ou seja, a queda do império, do czar, o império czarista, a autocracia, que no lugar dela se implante a ditadura do proletariado através de uma revolução comunista, e esta revolução comunista vai implementar um novo governo pós-revolução que deve ser composto da união entre operários e camponeses. Falei aqui e volto para falar sobre o proletariado. Aparece, já falei com vocês aqui umas 4, 5, 6 vezes, implantação da ditadura do proletariado. O que é o proletariado? Vocês sabem que a sociedade aqui, segundo Karl Marx, é dividida em classes sociais. Já citei para vocês pelo menos duas, essa é a terceira. Citei para vocês a aristocracia, os nobres, né, que são proprietários de terras. Essa classe é uma classe social bem definida, eles são proprietários de terras. Nós temos a burguesia. A burguesia, ela é uma nova classe social que surge com a Revolução Industrial. Esta classe, ela é basicamente de proprietários de fábricas, de proprietários de comércio, de proprietários de bancos. É a burguesia industrial, a burguesia comercial e a burguesia financeira. E do outro lado você tem
a nova classe que surge, que é a classe operária, a classe proletária, a classe camponesa. Na visão de Karl Marx, existem esses três segmentos da classe trabalhadora, em três delas, tá? Definindo bem quais são. A classe operária está ligada diretamente à indústria, o campesinato estão ligados diretamente à produção agrária, e o proletariado são todos os trabalhadores que estão ligados indiretamente à produção. O proletariado é todo aquele trabalhador que não está na fábrica, é todo aquele trabalhador que não está no campo. Por exemplo, o policial militar, ele está trabalhando e recebe salários, ele não tem a fábrica, ele não tem uma fonte de produção, ele não explora ninguém, ele recebe salário, ele vende o tempo de trabalho dele por um determinado preço. Quanto custa o tempo de trabalho desse cidadão? Esse cara pertence a uma classe, o proletariado, assim como também aquela mulher ou aquele homem que está na frente de uma loja, uma vendedora de loja ou no balcão de padaria vendendo pão. Esses trabalhadores estão, todos eles, dentro de uma relação de comércio, são proletários. Médicos que não são donos de clínica, que não são donos de hospital, proletários. Engenheiros que trabalham na fábrica, apesar de estar destacado como engenheiro, gerente de banco, proletários, todos eles têm poder de chefia, mas não são donos do negócio. Esta é a lógica, a ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura da maioria, do qual haveria a união entre operários e camponeses. Esta é a proposta dos bolcheviques. Mais tarde, em razão da cisão que existe entre Mordov e Lenin, nós vamos ter a formação do Partido Comunista propriamente dito, aquele que a gente conhece, aquele que vai fazer a revolução. Esse partido tem a liderança de Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Eles vão assumir o controle político da Rússia depois da Revolução de 1917. O lema dos bolcheviques era paz, terra, pão, liberdade e trabalho. Paz porque, momento histórico em que eles vivem essa situação, a Rússia está em guerra. Primeiro, a guerra contra o Japão. Depois, a Primeira Guerra Mundial. Então, os bolcheviques estão envolvidos dentro desse contexto. Terra porque a maioria das propriedades está nas mãos dos grandes latifundiários, dos grandes aristocratas. Então, para eles, os bolcheviques, a terra tem que ser repartida e entregue aos camponeses. Pão porque a situação em que os trabalhadores estão é uma situação de penúria, muita miséria, muita fome. Então, o pão aqui, ele representa aí o primeiro alimento, né? O alimento fundamental das pessoas. A liberdade, porque entendem que os trabalhadores só estarão livres quando eles se libertarem do controle da burguesia, do controle da aristocracia, do controle do capital. Então, essa liberdade aqui tem um sentido mais amplo, a liberdade do jugo dos patrões. E o trabalho é a promessa de que após a Revolução estarão oferecendo aos trabalhadores o trabalho, porque o controle das fábricas, o controle do campo estará nas mãos dos operários, na mão dos camponeses, na mão do proletariado, e não na mão da burguesia ou da aristocracia que tem interesses pessoais e particulares. A ação do partido para a tomada do poder. Eles vão formar um partido organizado e profissional. Lenin vai definir que para se chegar ao poder não seria possível fazer uma revolução com amadores. Era preciso que o partido tivesse uma atitude profissional, e é isso que eles vão fazer. Todos os militantes que vão participar da luta contra o czar serão profissionais, estarão o tempo todo preocupados em conquistar o poder. Não vão fazer isso de forma amadora, mas de forma profissional. Outra coisa que eles têm como objetivo é a insurreição plena, ou seja, imediata. Querem o controle do poder absoluto, implantando ali um regime socialista. A tomada do poder, depois que for realizada, vai envolver a posse das terras. Ou seja, os bolcheviques deverão tomar o poder das terras, o poder das indústrias e o controle dos bancos. Esse controle vai ser feito pelos operários, pelos proletários, pelos camponeses, nesse novo regime revolucionário.
o sistema de alianças. Para se chegar ao poder, o que vai acontecer? Lenin vai propor que a aliança partidária só tem duas faces. A aliança partidária é feita através de camponeses e operários. Isso se dá através do próprio símbolo da bandeira comunista, que eles vão criar, né? A foice e o martelo. A foice representa o segmento do campo, os camponeses, e o martelo significa os trabalhadores da indústria, os trabalhadores urbanos de maneira geral. A cor vermelha vem aí para justificar o sangue derramado pelos trabalhadores na luta pelo poder. Quanto ao imperialismo, quanto ao Império Russo, como se define? A Rússia pré-revolucionária, ela tem, já disse a vocês, um sistema czarista, ele é autocrático e ele é baseado principalmente na expansão militar, né? Nós vamos saber disso, vamos perceber isso através da própria história da Rússia. Quem vai lá nos anais da história da Rússia vai perceber como se conquistou o território amplo ao que chegou, e dentro da própria lógica do Império Russo, vocês vão perceber que a Rússia participa da Primeira Guerra Mundial, visando também se qualificar para a conquista de novos territórios, né? A Guerra do Japão é um exemplo, né? A Rússia vai enfrentar a guerra com o Japão, e essa guerra acontece em 1904. Essa guerra para o controle do Pacífico, né? Para o controle dentro do Pacífico, e disputando espaço com os japoneses, que também tinham interesse nisto. Consequentemente, em razão desta guerra, nós deveríamos ter o chamado Domingo Sangrento, mobilização da qual estão associadas aí o próprio Japão, né? A Rússia perde a guerra contra o Japão. Existe dentro da Rússia, em 1905, uma grande condição de miséria, uma insatisfação, uma instabilidade política na região. O que acontece então? Os revolucionários da época vão propor uma passeata, uma manifestação frente ao Palácio de Inverno do czar. Nesse movimento, nessa manifestação, onde participam a oposição burguesa, participa segmentos da Igreja Ortodoxa, participa também pessoas revolucionárias, líderes revolucionários. Nessa manifestação, Nicolau II vai reagir através de armas. As tropas que vão lá fazer a segurança do Palácio de Inverno vai reagir com ataques através de arma de fogo, vai disparar arma de fogo contra a população manifestante, e isso vai acarretar, consequentemente, uma rebelião, uma instabilidade geral na Rússia naqueles anos que se seguem, 1905 e o ano seguinte. Greves vão acontecer, rebeliões camponesas, motins militares, tudo isso aconteceu após esse movimento. O Domingo Sangrento é um movimento ocorrido em São Petersburgo. Ele tem seu início, é conduzido por operários, mas existe aí uma liderança da burguesia e da classe média. Consequentemente, essa turma, esse segmento, vai conduzir o processo da passeata, né, frente ao Palácio de Inverno. Trouxe para vocês aqui algumas imagens. Não é um documentário, mas é um filme da época que tenta mostrar as condições desse enfrentamento. Serve como uma referência de documentário. Vamos assistir. El 9 de enero, 140.000 obreros con sus familias, dirigidos por un cura, marchan pacíficamente al Palacio de Invierno, residencia del zar. Señor, hemos venido ante ti, buscamos justicia y protección, sufrimos una gran pobreza, estamos oprimidos y agobiados con trabajos que superan nuestra fuerza.
El despotismo y el gobierno arbitrario nos están estrangulando. Señor, nuestra fuerza se está agotando. Nuestra paciencia ha llegado al límite. Ha llegado el terrible momento en que es mejor morir que continuar sufriendo un tormento intolerable. El zar recibió la manifestación con una masacre. Aquel domingo sangriento fue el inicio de la revolución que duraría todo un año. Muito bem, turma. Fico por aqui por hoje. Na próxima avançamos mais no que diz respeito à Revolução Russa, a revolução que mudou a cara do século XX. Até mais, grande abraço.